Olá, amigos e seguidores do canal. Aqui Vitor Machado, bem-vindos a todos ao nosso canal Vitor Man Literatura Fantástica e de Terror. Quarta-feira, Interlúdio de Terror, 6 de novembro. Nós aqui vamos concluir um ciclo hoje, o ciclo John Silence. Mas antes de explorar o conto, a obra e a figura do Algernon Blackwood, o mestre que criou esse personagem, muitas outras coisas incríveis, eu vou rapidamente pedir aqueles pedidinhos que vocês já conhecem, com ênfase para os comentários, claro, que é o que é mais legal aqui. Mas todo o resto ajuda, né? Então, esse conto do John Silence, ele tem uma peculiaridade em relação aos demais. Tanto tem que existe uma discussão grande sobre o porquê que John Silence são 6 contos, né? E esses 6 contos, eles foram publicados, 5 deles juntos num livro, John Silence, o Detetive Psíquico, lá em 1908. Posteriormente, esses contos foram radiofonizados na BBC, muitos anos depois. Porém, o 6º conto, o nosso conto de hoje, Uma Vítima da Quarta Dimensão, ele não foi publicado junto. Só muito recentemente que as antologias do Blackwood começaram as antologias de John Silence, do Blackwood, começaram a incluir esse conto aí, Vítima da Quarta Dimensão. Aí por que isso aconteceu? Ele escreveu depois? O que aconteceu? Tem uma teoria, não é bem uma teoria, é uma visão, né, de que ele não foi aceito pelo editor e, portanto, o Blackwood só veio publicado depois, inclusive não publicou nessa editora nem em formato de livro, ele publicou numa revista. O fato é, e outros dizem que foram publicados os 5 primeiros por razões diversas, e depois ele estava em plena expansão da carreira dele, ele saiu um pouco da batida do John Silence, foi escrever outras coisas, e acabou só voltando ao personagem por demanda do público. É similar ao que aconteceu com Conan Doyle e o Sherlock Holmes, né? Ele foi demandado, intimado pelo público, pelos leitores, né, por mais histórias do Sherlock, no caso do Conan Doyle. E o Blackwood foi demandado por mais histórias do John Silence. Ele apenas escreveu mais uma, ele nunca mais voltou ao tema. Mas o fato é que parece, não se tem exatamente a data quando foi escrita esse Vítima da Quarta Dimensão, mas ele é da mesma época dos outros. E não foi incluído. O fato é esse, não foi incluído em 6 anos depois, 1914. Aí o que ocorre? Esse conto, o que ele tem de diferente dos outros? Pouco, na realidade. É uma coisa interessante até para a gente debater aqui. Os demais contos são maiores que esse é o menor deles. Essa é uma diferença, mas não o suficiente para tirá-lo da antologia. Ele é mais ou menos a mesma batida, ele me parece uma espécie de redução do ambiente do John Silence, do contexto do John Silence, né? Os outros são sempre histórias que alguém às voltas com um problema de natureza, em princípio sobrenatural, ou quase sempre são mesmo, eles pedem a ajuda do Dr. John Silence, o detetive psíquico, que aí a diferença de um conto para o outro, dos 5, é a localização física, tem história passada em vários lugares diferentes, e principalmente o grau de intervenção do John Silence. O primeiro conto lá, o Invasão Psíquica, ele é o protagonista, ele pede socorro a ele vai direto para casa lá e resolve o problema, ele é o protagonista, direto. Outros, como no Feitiçarias Antigas, ele está ouvindo uma narrativa de alguém que passou por um problema. Então não é exatamente a mesma coisa. Mas no fundo sempre é a mesma coisa, o cara está com dificuldade, pede ajuda, ou relata para o John Silence um problema que dá uma explicação. No caso do Vítima da Quarta Dimensão, na verdade é a mesma coisa, só que o que eu chamo de redução, tudo se passa na sala, no famoso salão verde do John Silence,
é um salão que ele reserva para atender casos que ele tem certeza que são sobrenaturais. Tem 2 salões onde ele recebe as pessoas na casa dele, na mansão dele lá. Um é para pessoas que estão com problema mental, pura e simplesmente. E o outro é o Salão Verde, onde é tudo preparado lá. Vocês vão ver se na narrativa é descrito isso direitinho. E tudo se passa ali dentro. Chega o cliente, né, o cara que está com o problema, é recebido pelo mordomo, entra, senta, relata, o John Silence atua. E é por isso que ele é um conto curto. É basicamente isso aí, é um conto menor que os outros. Agora, ele tem um plot twist interessante, que é com relação a deu certo ou não deu certo. Isso é o máximo que eu posso ir sem dar spoiler. Deu certo ou não deu certo a intervenção de John Silence no caso, né? Isso é exatamente, é um plot twist no fim. Mas se vocês vão te convir que o modelito é o mesmo, apenas não tem uma ação de campo, por assim dizer, para usar uma expressão científica, né? Não tem uma ação de campo do John Silence, né? Ele não vai em lugar nenhum para resolver. Ele dá uma ajuda para o cara, e aí o cara implementa. Deu certo ou não deu certo? Vamos ver na história. Então, é uma coisa assim. Eu, sinceramente, não vejo muita razão para esse conto não ter sido incluído. Ele é tão bom quanto os outros, dificilmente o editor achou algum problema maior em termos de qualidade da escrita. O tamanho não é relevante o suficiente. Talvez tenha outras razões editoriais. A editora já tinha se preparado para um livro de tamanho tal. Isso eu estou especulando aqui. Eu não conheço explicações dessa negativa. E aí quando chegou em 14, ele publicou numa revista chamada uma revista de ocultismo. Era uma revista que durou muitos anos, meio século lá na Inglaterra, dedicada a estudos ocultistas. E ela publicava tanto ensaios, testemunhos, coisas assim, supostamente reais, ou reais, depende da crença de vocês, para mim reais. Então tinha esse tipo de conteúdo, mas também tinha contos, mas não era qualquer conto. Era um conto que tivesse um conteúdo testemunhal, vamos dizer assim, como é o caso desse conto aqui. Esse conto aqui é muito legal. Para quem é espírita, por exemplo, vocês vão reconhecer muita coisa da filosofia espírita aplicada aí, não que o Blackwood fosse espírita, mas tem os mesmos conceitos, tem vários conceitos semelhantes que a gente pode debater aqui, caso vocês queiram. Tomara que queiram, é um assunto que me interessa um bocado. Tem esse aspecto ali, né? Por isso que o conto foi considerado adequado para essa revista, The Occultist Review, um negócio desse tipo, assim, o título da revista. E isso é interessante porque dá para a gente tocar num assunto que eu acho que eu comentei lá na primeira história do Blackwood, salvo engano, foi o Vendigo, ou foi o Vendigo ou foi Salgueiros, que eu comento da vida dele com mais detalhe, né? Não vale, como eu sempre digo, não vamos ficar repetindo a história da vida do cara quando a gente entra numa playlist da obra dele, né? Mas um dos aspectos que diferenciam Blackwood de todos os outros escritores, inclusive o Lovecraft, eu vou falar um pouquinho de Lovecraft logo na sequência, é essa questão dele ter uma experiência real e prática no campo do oculto. Ele fez parte da Golden Dawn, junto do Aleister Crowley, a famosa da besta, 666, do Yeats também, o poeta escocês, né? Então ele teve essa atuação, e ninguém consegue demonstrar que ele era um ocultista praticante, mas ele tinha um grande envolvimento, fazia parte dessas sociedades ocultas aí. Daí isso você nota na escrita dele, os conceitos que ele utiliza. E por fim, para a gente não incompridar muito aqui em nossa introdução, tem o que eu acabei de dizer, o caso do Lovecraft. O Lovecraft, ele comenta naquele ensaio dele da literatura, que a gente já falou várias vezes aqui, ele comenta, não podia deixar de fazer, sobre o Blackwood, ele elogia, também faz as críticas que ele acha que merecedoras, mas curiosamente,
Ele analisa esse livro do John Silence, mas não comenta nada desse sexto conto. Ele comenta só o livro que foi publicado em 1908. Então a gente não tem um testemunho do que o Lovecraft achava do sexto conto. É uma pena, justamente porque é óbvia a influência na obra do Lovecraft. Eu não quero dizer que ele não comentou por causa disso, obviamente não é, mas o inenarrável típico do Lovecraft está lá presente nesse conto várias vezes. Aquele conceito que nas obras do Lovecraft ele descreve como uma geometria impossível, a arquitetura de Hillier, lá do chamado de Cthulhu, esse tipo de coisa, que a mente humana não consegue compreender, está magistralmente descrita aqui nesse conto. Muito mais do que em qualquer outro conto onde esse conceito foi utilizado pelo próprio Lovecraft. Não custa vocês verem a forma com que ele descreve essa tal quarta dimensão, que o cara é a vítima da quarta dimensão. Mas é isso aí, com certeza vai ser um feixe de ouro para essa nossa incursão na obra do Algernon Blackwood. Não estou encerrando a obra dele, eu vou postar muito mais coisa dele, claro, mas a carreira do John Silence. Já estou com uma certa saudade do cara. É isso aí. Para vocês um grande abraço, saudações, curtam aí John Silence e A Vítima da Quarta Dimensão. Final de semana, continuamos o projeto Lovecraft, é claro. Abração a todo mundo, saudações, fiquem bem. Uma Vítima da Quarta Dimensão. A sexta e última aventura de John Silence, 1914, Algernon Blackwood, publicado na revista The Occult Review. Há um cavalheiro extraordinário para vê-lo, senhor, disse o novo criado. Por que extraordinário? Perguntou o Dr. Silence, passando as pontas dos dedos finos pela barba castanha. Seus olhos brilhavam com simpatia. Por que extraordinário, Barker? Ele repetiu, encorajando, após notar a expressão perplexa nos olhos do homem. Ele é tão magro, senhor. Mal pude vê-lo inicialmente. Estava dentro da casa antes que eu pudesse perguntar seu nome, adicionou, lembrando das ordens estritas. E quem o trouxe aqui? Ele veio sozinho, senhor, em um táxi. Passou por mim antes que eu pudesse dizer uma palavra. Não fez nenhum barulho, nenhum que eu pudesse ouvir. Ele parecia se mover tão suave quanto... O homem se refreou com um óbvio embaraço, como se já tivesse dito o bastante para prejudicar sua nova posição, mas tentando mostrar que se lembrava das instruções e avisos recebidos em relação à admissão de estranhos indevidamente credenciados. E onde está o cavalheiro agora? Perguntou o Dr. Silence, virando o rosto para esconder seu divertimento. Não posso dizer com certeza, senhor. Eu o deixei no saguão. O médico ergueu os olhos abruptamente. Mas por que no saguão, Barker? Por que não na sala de espera? Ele fixou seus olhos penetrantes, porém gentis, no rosto do homem. Ele o assustou? Perguntou depressa. Acho que sim, senhor. Se assim posso dizer. Foi como se eu o perdesse de vista, de certa maneira. O homem gaguejou, evidentemente convencido agora que tinha conquistado sua demissão. Ele veio de um jeito tão engraçado, igual um vento gelado, adicionou com ousadia, juntando os calcanhares em uma posição de atenção e encarando o rosto de seu mestre. O médico fez uma anotação interna da descrição hesitante, contente que os sutis sinais de intuição psíquica que o haviam induzido a contratar Barker não falharam completamente na primeira tentativa. O Dr. Silence procurava essa qualificação em todos os seus assistentes, de secretário a servente, e se isso o cercava de uma equipe de certa forma singular, os inconvenientes eram mais que compensados por seus ocasionais instantes de percepção. Então o cavalheiro lhe deu uma sensação esquisita, é? Foi isso, eu acho, senhor, repetiu o homem imperturbado. E ele não trouxe nenhum tipo de apresentação a mim? Nenhuma carta, nem nada? Perguntou o médico com uma falsa surpresa, como se soubesse o que estava por vir. O homem remexeu tanto na mente quanto nos bolsos e finalmente achou um envelope. Perdoe-me, senhor, disse ele muito agitado. O cavalheiro me entregou isso. Era o bilhete de um amigo atento e que nunca falhou em lhe enviar um caso que não fosse vitalmente interessante de uma perspectiva ou de outra.
Por favor, veja o portador deste bilhete. Era a breve mensagem. Embora eu duvido que mesmo você possa ajudá-lo. John Silence fez uma pausa para assim reunir na mente do escritor tudo se escondendo por trás das breves palavras do bilhete. Então ele ergueu o rosto para o criado com uma expressão grave, como nunca tinha usado antes. Volte e encontre este cavalheiro, ele disse, e leve-o ao escritório verde. Não responda sua pergunta ou fale mais do que o necessário, mas tenha pensamentos gentis, benéficos e compreensivos tão fortes quanto puder, Barker. Você se lembra do que eu lhe disse sobre a importância do pensamento quando contratei você, não é? Tire a curiosidade de sua mente e pense com gentileza, compreensão, afeto, se puder. Ele sorriu e Barker, que havia recuperado sua compostura na presença do médico, curvou-se em silêncio e saiu. Havia 2 diferentes salas de recepção na casa do Dr. Silence. Uma destinada a pessoas que imaginavam precisar de assistência espiritual, quando na verdade eram apenas candidatos a um asilo. Tinha paredes acolchoadas e estava bem abastecida com vários aparelhos ocultos pelos quais a violência repentina podia ser enfrentada e superada instantaneamente. Era, no entanto, raramente usada. A outra, destinada à recepção de verdadeiros casos de dificuldades espirituais e aflições pouco usuais de natureza psíquica, era inteiramente forrada e mobiliada de um tranquilizante verde escuro, calculado para induzir a calma e o repouso da mente. E era nesta sala que o Dr. Silence entrevistava a maioria de seus casos estranhos, e aquela em que ele havia instruído Barker a levar seu atual visitante. Para começar, a poltrona no qual o paciente era sempre direcionado a se sentar era pregada no chão, já que sua imobilidade tendia a comunicar a mesma excelente característica ao ocupante. Não era raro que pacientes ficassem exaltados quando falavam de si, e sua exaltação geralmente confundia seus pensamentos e exagerava suas palavras. A inflexibilidade da poltrona a ajudava a contrabalancear desse efeito. Após repetidos esforços para arrastá-la para a frente ou empurrá-la para trás, eles se conformavam e acabavam sentando-se quietos. E com a inutilidade de mexer, seguia-se um estado mental mais calmo. No chão e em intervalos na parede logo atrás, ficavam alguns minúsculos botões verdes, praticamente imperceptíveis, que, ao serem pressionados, permitiam que um narcótico calmante, persuasivo e invisível, subisse ao redor do ocupante da cadeira. O efeito no paciente exaltado era rápido, admirável e inofensivo. O escritório verde era ainda equipado com um olho mágico secreto, pois John Silence gostava, quando possível, de observar o rosto de seu paciente antes de assumir aquela máscara usada pelos traços do semblante humano na presença de outra pessoa. Um homem sozinho usa uma expressão psíquica, e esta expressão é o verdadeiro homem. Desaparece quando outra pessoa se junta a ele, e o Dr. Silence muitas vezes aprendia mais com alguns momentos observando secretamente um rosto em oposição a horas de conversa com seu dono mais tarde. Um passo muito leve, quase dançante, seguiu o pesado rastro de Barker em direção à sala verde, e um momento depois o homem entrou e anunciou que o cavalheiro estava esperando. Ele ainda estava pálido e agitado. Tudo bem, Barker, o médico disse, gentil. Se você não fosse sensitivo, o homem não teria tido nenhum efeito em você. Você precisa apenas de treinamento e desenvolvimento. E quando tiver aprendido a interpretar esses sentimentos e sensações melhor, não terá medo, mas apenas grande empatia. Sim, senhor. Obrigado, senhor. E Barker se curvou e escapuliu enquanto o Dr. Silence, com um sorriso divertido, escondendo-se nos cantos de sua boca, caminhou em silêncio pelo corredor e se aproximou do olho mágico, na porta do escritório verde. O buraco era posicionado de um jeito que dava vista para quase toda a sala, e olhando através dele, o médico viu um chapéu, luvas e guarda-chuva sobre uma cadeira ao lado da mesa, mas a princípio procurou em vão por seu dono. As janelas estavam ambas fechadas e um fogo intenso ardia na lareira. Havia vários sinais inteligíveis ao menos para uma alma profundamente intuitiva, que a sala estava ocupada, mas no que diz respeito a seres humanos, estava vazia,
totalmente vazia. Ninguém se sentava nas cadeiras, ninguém estava de pé diante do fogo, não havia sinal nem mesmo de um paciente próximo à parede, examinando as reproduções de Böcklin, como faziam com tanta frequência quando achavam que estavam sozinhos. E assim um pouco difíceis de ver pelo olho mágico. Ordinariamente falando, não havia ninguém na sala. Era inegável. E mesmo assim o Dr. Silence sabia muito bem que havia uma pessoa na sala. Seu aparato psíquico nunca falhou em reconhecer a proximidade de um ser encarnado ou desencarnado. Mesmo no escuro ele poderia perceber. E agora ele sabia com certeza que seu paciente, o paciente que alarmou Barker e depois tropeçou pelo corredor com aquele passo dançante, se escondia em algum lugar entre as 4 paredes vistas pelo buraco. Ele também percebeu, e isso era o mais incomum, que esse indivíduo sabia que estava sendo observado. E além disso, que o estranho também o observava. De fato, era ele, o médico, quem era analisado, e por alguém tão perspicaz e treinado quanto ele. Ele começou a suspeitar sobre a verdadeira natureza do caso, e estava prestes a entrar, sua mão já tinha tocado a maçaneta, quando sua órbita, ainda colada no olho mágico, detectou um leve movimento. Bem à sua frente, entre ele e a lareira, algo se mexeu. Ele observou com muita atenção e se certificou de que não estava enganado. Um objeto na cornija da lareira, um vaso azul, desapareceu de vista. Desapareceu junto com a parte da moldura de mármore onde repousava. Em seguida, aquela parte do fogo, da grelha e do protetor de bronze imediatamente abaixo desapareceram completamente, como se uma fatia tivesse sido arrancada deles. O Dr. Silence então compreendeu que algo entre ele e aqueles objetos surgia lentamente, algo que os escondeu e obstruiu a imagem ao se inserir em sua linha de visão. Ele esperou mais resultados em silêncio antes de entrar. Primeiro ele viu uma fina linha perpendicular traçando-se logo acima do relógio, indo em direção ao chão até alcançar o tapete de lã. Essa linha se tornou mais larga, ampla, sólida. Não era nenhuma sombra, era algo substancial. Definia-se cada vez mais. Então, de repente, no topo da linha e quase no mesmo nível do mostrador do relógio, ele viu um disco luminoso olhando fixamente para ele. Era um olho humano encarando diretamente o seu, pressionado contra o olho mágico, e cintilava com inteligência. O Dr. Silence prendeu a respiração por um momento e o encarou de volta. Então, como alguém saindo de profunda sombra para a luz, ele viu a figura de um homem deslizar a vista, um rosto esbranquiçado seguindo o olho e a linha perpendicular observada antes, tornando-se mais larga e se desenvolvendo na figura completa de um ser humano. Era o paciente. Ao que tudo indica, ele estava ali, na frente do fogo, o tempo todo. Um segundo olho havia seguido o primeiro, e ambos encaravam fixamente o olho mágico, extremamente concentrados, mas com um disfarçado brilho de humor e diversão que impossibilitava o médico de manter-se ali por mais tempo. Ele abriu a porta e entrou depressa. Enquanto o fazia, notou pela primeira vez o som alegre de uma banda alemã entrando pelos dutos de ventilação abertos. De alguma forma intuitiva e inexplicável, a música se conectava com o paciente. Esse tipo de premonição não lhe era estranho. Sempre se explicava depois. O homem, ele viu, era de meia idade e tinha a aparência muito comum, tão comum, na verdade, que é difícil descrevê-lo. Sua única peculiaridade era a sua extrema magreza. Agradáveis, isto é, boas vibrações, saíam de seu campo de energia e encontravam o Dr. Silence enquanto avançava para cumprimentá-lo. Entretanto, vibrações vivas com correntes e descargas mostrando a condição perturbada e desordenada de sua mente e cérebro. Era evidente que havia algo totalmente fora do normal no estado de seus pensamentos. Ainda assim, embora estranhos, não eram completamente angustiantes. Não era a impressão que a atmosfera quebrada e violenta dos insanos produzia na mente. O Dr. Silence percebeu em um piscar de olhos que este era um caso de penetrante interesse e que poderia exigir todos os seus poderes para lidar adequadamente. Eu o observava pelo pequeno olho mágico. Como você viu, começou ele com um sorriso agradável, aproximando-se para dar as mãos. Me ajuda muitas vezes. Mas o paciente o interrompeu. Sua voz era apressada e tinha mudanças estridentes.
indo de alta a baixa inesperadamente. Em um momento trovoava, no próximo quase guinchava. Eu entendo. Não preciso explicar. Ele interceptou rapidamente. Você pode captar a nota verdadeira de um indivíduo assim, quando ele acha que não está sendo observado. Eu concordo. Apenas em meu caso, temo que viu muito pouco. Meu caso, como é claro, você entende, Dr. Silence, é extremamente peculiar, inconfortavelmente peculiar. Realmente, se Sir William não tivesse me assegurado, com certeza... Meu amigo enviou até mim. O médico interrompeu com seriedade e com uma gentil nota de autoridade. Isso é suficiente. Por favor, sente-se, senhor... Mudge. Racine Mudge, respondeu o outro. Sente-se nessa cadeira mais confortável, Sr. Mudge, conduzindo-o até a poltrona fixa. E me fale de sua condição em suas palavras e no seu próprio ritmo. Meu dia todo está à sua disposição, se necessário. O Sr. Mudge foi em direção à cadeira e então hesitou. Você promete não usar os botões de narcóticos? Perguntou antes de se sentar. Não preciso deles. Também devo mencionar que todos os seus pensamentos vívidos chegam à minha mente. E isto aparentemente faz parte do meu caso peculiar. Sentou-se com um suspiro e arrumou as pernas finas e o corpo numa posição confortável. Evidentemente, ele era muito sensível aos pensamentos dos outros, pois a imagem dos botões verdes só havia entrado na mente do médico por um segundo, mas o outro a captou no mesmo instante. O Dr. Silence também notou que o Sr. Mudge segurava os braços da cadeira firmemente com as duas mãos. É muito bom que a cadeira seja pregada no chão, comentou enquanto se acomodava. Muito me convém. O fato é, e este é o meu caso em poucas palavras, que é tudo o que um médico de seu maravilhoso desenvolvimento exige. O fato é, Dr. Silence, eu sou uma vítima da quarta dimensão. É isso que há de errado comigo. A quarta dimensão. Os dois olharam um para o outro por um tempo em silêncio. O paciente segurando com força nos braços da cadeira, que muito lhe convinha, e encarando com os olhos fixos sua atmosfera verdadeiramente trêmula com ondas de alguma atividade desconhecida. Enquanto o médico sorria com gentileza e bondade e colocava toda a sua pessoa o mais próximo possível na condição mental do outro. Quarta dimensão, repetiu o Sr. Mudge. É isso. Agora você acha que pode me ajudar com isso? Houve uma pausa durante a qual os olhos dos homens procuraram continuamente abaixo da superfície de suas respectivas personalidades. Então o Dr. Silence falou. Tenho certeza de que posso ajudá-lo. Ele respondeu com calma. Solidariedade sempre ajuda, e sofrimento sempre tem minha solidariedade. Eu vejo que você sofreu de forma cruel. Deve me contar tudo sobre seu caso. E quando eu ouvir os passos graduais pelos quais você atingiu essa estranha condição, sem dúvida, serei útil a você. Ele puxou uma cadeira ao lado do seu interlocutor e colocou a mão em seu ombro por um momento. Todo o seu ser irradiava bondade, inteligência, desejo de ajudar. Por exemplo, ele continuou, tenho certeza de que não foi o resultado de um mero acaso que você se familiarizou com os terrores do que você chama de quarta dimensão. Pois a quarta dimensão não é uma mera medida externa. É, claro, um estado espiritual, uma condição espiritual, um desenvolvimento interior e que devemos reconhecer como anormal, pois está além do alcance do mundo no presente estágio de evolução. A quarta dimensão é um estado mítico. Ah! Exclamou o outro, esfregando suas mãos, finas como os pés de um pássaro, com prazer. Que alívio poder falar com alguém que compreende. O que você diz é a mais pura verdade, é claro. E você está certo em dizer que não cheguei por acaso a esta condição, mas, por outro lado, com um estudo deliberado e prolongado. No entanto, o acaso, em certo sentido, agora a governa. Quero dizer, minha entrada na condição da quarta dimensão depende do acaso de uma ou outra circunstância. Por exemplo, o mero som daquela banda alemã me mandou embora. Não que toda música faça isso, mas certos sons, certas vibrações, de repente me sintonizam no tom específico. E lá vou eu. A música de Wagner sempre faz isso, e essa banda deveria estar tocando algo de Wagner. Mas vou chegar nesse assunto logo mais. Mas primeiro devo lhe pedir que mande embora o homem no olho mágico.
John Silence olhou para cima, surpreso, pois o Sr. Mudge estava de costas para a porta e não tinha nenhum espelho. Ele viu o olho castanho de Barker grudado no pequeno círculo de vidro e, sem nenhuma palavra, foi até a porta e fechou a lâmina preta que tinha tal propósito. E então ouviu Barker fungar ao longo do corredor. Agora, continuou o homenzinho na poltrona, posso começar. Você conseguiu me deixar completamente à vontade e sinto que posso lhe contar meu caso sem vergonha ou reserva. Você vai entender, mas deve ser paciente comigo se eu entrar em detalhes que você já conhece. Detalhes da quarta dimensão, quero dizer. E se eu parecer um idiota quando devo descrever coisas que transcendem o poder da linguagem e são, desse modo, realmente indescritíveis. Meu caro amigo, colocou o outro com tranquilidade, não precisa nem dizer. Conhecer a quarta dimensão é uma experiência que desafia a descrição. Somos obrigados a fazer uso de símbolos mais ou menos inteligíveis. Mas, por favor, prossiga. Seus pensamentos vívidos me dirão mais do que suas palavras hesitantes. Um imenso suspiro de alívio saiu da pessoa meio perdida nas profundezas da cadeira. Encontrar tal empatia inteligente foi uma experiência nova para ele e tocou seu coração no mesmo instante. Ele se inclinou para trás, relaxando o aperto firme dos braços, e começou com sua voz fina, que soava em diferentes escalas. Minha mãe era francesa e meu pai um barqueiro de Essex, ele disse abruptamente. E daí vem meu nome, Racine e Mudge. Meu pai morreu antes que eu pudesse conhecê-lo. Minha mãe herdou dinheiro de sua família em Bordeaux, e quando ela morreu, logo depois, eu me vi sozinho, rico e com uma estranha liberdade. Eu não tinha nenhum guardião, administrador, irmãs, irmãos ou qualquer conexão no mundo para cuidar de mim. E assim cresci completamente sem educação. Isso foi muito vantajoso. Não aprendi aquela bobagem enganosa ensinada nas escolas. E não tinha nada para desaprender quando minha verdadeira paixão despertou. Matemática, a matemática avançada e geometria avançada. Esses, entretanto, eu parecia saber instintivamente. Era como a memória de algo que eu havia estudado em profundidade antes. Os princípios estavam no meu sangue e eu simplesmente passei pelos estágios comuns em uma corrida alucinada. E depois para o avançado. Mais tarde, fiz o mesmo com a geometria. Depois, quando li os livros sobre esses assuntos, compreendi o quão veloz e inabalável o conhecimento havia voltado para mim. Era apenas memória. Apenas um recapitular das memórias de que eu conhecia antes em uma existência anterior e não precisava de livros para me ensinar. Em seu entusiasmo crescente, o Sr. Mudge tentou arrastar a cadeira para a frente, um pouco mais próximo do médico, e então sorriu ligeiramente enquanto se resignava à sua imobilidade. E mergulhava outra vez na narrativa de sua doença singular. As audaciosas especulações de Bolyai, as surpreendentes teorias de Gauss, que, através de um ponto, mais de uma linha pode ser traçada paralelamente a uma dada linha, e possibilidade de que os ângulos de um triângulo juntos seriam maiores do que dois ângulos retos, se desenhados sobre imensas curvaturas. As intuições de tirar o fôlego de Beltrame e Lobachevsky, por todas essas eu passei correndo, emergi ofegante, mas insatisfeito, à beira do meu novo mundo. Minhas possibilidades na quarta dimensão, em uma palavra, minha doença. Como eu cheguei lá? Ele retomou após uma breve pausa, durante a qual parecia ouvir com atenção um som próximo. É mais do que posso colocar em palavras. Minha única esperança é deixar sua mente com uma compreensão intuitiva das possibilidades da qual eu falo. Aqui, entretanto, veio uma mudança. A essa altura, eu não estava mais absorvendo os frutos dos estudos que havia feito antes. Era o início de novos esforços para aprender pela primeira vez, e eu tinha que passar lenta e laboriosamente por um trabalho terrível. Neste momento eu busquei teorias e especulações de outros, mas os livros eram poucos e distantes entre si, e com exceção de um homem, um sonhador, assim o mundo chamava, cuja audácia e perspicaz intuição me surpreenderam e maravilharam além do que posso dizer, não encontrei ninguém para orientar ou ajudar.
Você, com certeza, Dr. Silence, entende algo de onde quero ir com essas palavras falhas, embora não possa adivinhar a quais profundezas a dor do meu novo conhecimento me levou, nem a razão pela qual a familiaridade com um novo desenvolvimento do espaço seja uma fonte de sofrimento e terror. O Sr. Racine Mudge, lembrando-se que a cadeira não movia, fez a outra melhor coisa ao seu alcance em seu desejo de chegar mais perto do homem lhe ouvindo com atenção, e se sentou na beirada da almofada, cruzando as pernas e gesticulando com ambas as mãos, como se visse essa região de novo o espaço que tentava descrever, e poderia, a qualquer momento, cair dentro dele e desaparecer de vista. John Silence, a 3 passos de distância, tinha os olhos fixos no rosto magro e pálido do outro lado, observando cada palavra e gesto com profunda atenção. Esta sala onde estamos agora, Dr. Silence, tem um lado aberto para uma outra dimensão, a 4ª dimensão. Uma caixa fechada apenas parece fechada. Há uma maneira de entrar e sair de uma bolha de sabão, sem romper a pele. Você não me diz nada de novo, interveio o médico gentilmente. E deste modo, se a 4ª dimensão existe e faz fronteira com o nosso mundo e está parcialmente nele, vemos apenas uma parte dos objetos. Nunca vemos sua forma verdadeira e completa. Vemos 3 medidas, mas não a 4ª. A nova direção está escondida de nós, e quando eu seguro este livro e passo minha mão em volta dele, eu não fiz um circuito completo. Percebemos apenas as porções de qualquer objeto que existe em nossas 3 dimensões. O resto nos escapa. Mas uma vez que aprendemos a ver em 4ª dimensão, os objetos apareceriam como realmente são. Só que dificilmente os reconheceríamos. Agora talvez você possa começar a compreender onde eu quero chegar. Começo a entender um pouco do que você deve ter sofrido, observou o médico com tranquilidade. Pois eu mesmo fiz experiências semelhantes e só parei bem a tempo. Você é o único homem em todo o mundo que pode ouvir, entender e simpatizar, exclamou o Sr. Mudge, pegando em sua mão e segurando firme enquanto falava. A cadeira pregada no chão preveniu maior agitação. Bem, ele retomou após uma curta pausa. Eu consegui instrumentos e blocos coloridos para experimentos práticos e segui as instruções com cuidado até chegar a uma concepção funcional do espaço quadridimensional. O tesserato, a figura cujos limites são cubos, eu sabia de cor. Quer dizer, eu sabia e via mentalmente, pois meus olhos, é claro, nunca poderiam compreender uma nova medida, nem minhas mãos e pés a manejarem. Pelo menos foi o que eu pensei, ele acrescentou fazendo uma careta. Eu atingi o estágio, veja, que eu podia imaginar em uma nova dimensão. Foi possível para mim conceber a forma daquela nova figura, que é intrinsecamente diferente de tudo o que conhecemos. A forma do tesserato. Eu podia concebê-la em 4 dimensões, e dessa forma eu olhava um cubo e conseguia ver todos os seus lados de uma vez. Seu topo não era encurtado, nem seu lado e bases mais distantes, invisíveis. Eu via a coisa toda plana, por assim dizer, e este tesserato era delimitado por cubos. Além disso, também vi seu conteúdo, o seu interior. Você não foi capaz de entrar nesse novo mundo, interrompeu o Dr. Silence. Não naquela época. Eu apenas era capaz de conceber intuitivamente como ele era e como exatamente deveria ser seu aspecto. Mais tarde, quando escorreguei lá dentro e vi objetos em sua totalidade, não limitados pela pobreza de nossas 3 dimensões, eu quase perdi a vida. Pois, veja bem, o espaço não para em uma única nova dimensão, uma 4ª. Expande em todas as novas possíveis e devemos concebê-lo como contendo qualquer número de novas dimensões. Em outras palavras, não há espaço algum, mas apenas uma condição espiritual. Mas enquanto isso, percebi o estranho fato de que os objetos em nosso mundo normal se mostram para nós apenas parcialmente. O Sr. Mudge avançou mais até se equilibrar perigosamente na beirada da cadeira. A partir deste ponto, ele retomou, eu comecei meus estudos e experimentos e os continuei durante anos. Eu tinha dinheiro e não tinha amigos, vivia de solidão e experimento. Meu intelecto, é claro, teve pouca participação no trabalho, pois intelectualmente tudo era incompreensível. A limitação da razão nunca ficou mais clara para mim.
eu comecei a avançar misticamente, intuitivamente, espiritualmente. E o que aprendi e soube e fiz é impossível de colocar em linguagem, uma vez que não posso descrever experiências que transcendem as experiências dos homens. Este é apenas alguns dos resultados. E o que você chamaria de sintomas de minha doença que lhe posso dar. E mesmo estes podem parecer contradições absurdas e paradoxos impossíveis. Posso apenas lhe dizer, Dr. Silence, suas maneiras tornaram-se acaloradas, que às vezes atingiu o ponto onde todo o grande quebra-cabeças do universo ficou claro para mim, e entendi o que chamam nos livros de yoga de a grande heresia da separação. Pois todos os grandes mestres insistem na necessidade do homem amar seu próximo, como a si mesmo, como os homens são, na verdade, todos um. E porque a perda total do eu é necessária para a salvação e a descoberta da verdadeira vida da alma. Ele parou por um momento e respirou fundo. Suas especulações foram as mesmas que as minhas há muito tempo, disse o médico com serenidade. Compreendo perfeitamente a força de suas palavras. Os homens não estão separados uns dos outros de forma alguma, no sentido que imaginam. Mas tudo isso sobre o hiperespaço eu apenas concebi vagamente, muito vagamente, é claro. O outro continuou, levantando a voz mais uma vez aos solavancos. Mas o que aconteceu comigo foi o acidente mais humilde, de desastre mais simples. Oh, céus, como posso dizer? Ele gaguejou e mostrou visíveis sinais de angústia. Foi apenas isto. Ele retomou com uma súbita profusão de palavras. Acidentalmente, como resultado dos meus anos de experimentos, eu um dia escorreguei fisicamente no próximo mundo, um mundo de 4 dimensões, sem saber exatamente como entrei lá ou como poderia voltar. Eu descobri, que meu corpo tridimensional era apenas uma expressão, uma projeção de um corpo quadridimensional superior. Agora você entende o que eu quis dizer antes, quando falei em acaso. Não posso controlar como entro ou saio. Certas pessoas, certos campos de energia humanos, certas forças dispersas, pensamentos, desejos até. A radiação de algumas combinações de cores e, acima de tudo, as vibrações de certos tipos de música. Me colocam em um estado que posso apenas descrever como uma intensa e extraordinária vibração interior. E lá vou eu, lá onde ângulos retos apontam para todas as nossas direções desconhecidas. Lá onde o cubo vai quando começa a traçar os contornos da nova figura. Lá para minha intensa e semidivina 4ª dimensão. Lá dentro de mim mesmo, para o mundo de 4 dimensões. Ele arfou e caiu para trás nas profundezas da cadeira imóvel. E lá, ele sussurrou, sua voz surgindo entre as almofadas, lá eu tenho que ficar até essas vibrações diminuírem, ou até fazerem algo que não consigo encontrar palavras para descrever de forma adequada para você. E então, eis que surge de volta. Primeiro eu desapareço, depois reapareço. Exatamente, exclamou o Dr. Silence. E é por isso que alguns momentos atrás, interrompeu o Sr. Mudge, tirando as palavras de sua boca, você não me encontrou e depois me viu retornar. A música daquela miserável banda alemã me mandou para lá. Seu intenso pensamento me trouxe de volta quando a banda terminou lá o seu Wagner. Eu vi você se aproximar do olho mágico e vi a intenção de Barker de fazê-lo mais tarde. Para mim, nenhum interior é escondido. Eu vejo dentro. Quando estou nesse estado, o conteúdo de sua mente e também de seu corpo é claro para mim como o dia. Ó céus, ó céus! O Sr. Mudge parou e novamente enxugou a testa. Um leve tremor passou pela superfície de seu pequeno corpo como vento sobre a grama. Ele ainda segurava firme nos braços da cadeira. No começo, ele continuou, minhas experiências eram tão interessantes que eu não senti nenhum medo. Não havia espaço para isso. O medo veio um pouco mais tarde. Então você adentrou bastante nesse estado para experimentar a si mesmo como uma parte normal dele? Perguntou o médico, inclinando-se para a frente com profundo interesse. O Sr. Mudge assentiu com um rosto suado em resposta. Sim, ele sussurrou. Sem dúvidas, sim. Estou chegando a esta parte.
começou primeiro à noite, quando percebi que o sono não trazia perda de consciência. O espírito, é claro, nunca dorme. Apenas o corpo fica inconsciente, interpôs John Silence. Sim, sabemos disso. Em teoria. À noite, é claro, o espírito está ativo em outro lugar e não temos nenhuma memória de onde ou como, simplesmente porque o cérebro fica para trás e não recebe registro. Mas eu descobri que, enquanto permanecesse consciente, eu também reteria a memória. Eu havia alcançado o estado da consciência contínua, pois à noite eu regularmente, com as primeiras aproximações da sonolência, entrava, querendo ou não, num mundo quadridimensional. Por um tempo isso aconteceu regularmente e eu não podia controlar, mas depois encontrei um jeito de controlar melhor. Ao que parece, é desnecessário dormir no corpo superior, quadridimensional. Sim, talvez, mas eu teria preferido um sono sem eventos do que saber disso, pois, sem poder controlar meus movimentos, eu perambulava para lá e para cá, atraído, devido a meu pequeno desenvolvimento e chegada prematura, a partes desse novo mundo que me assustavam cada vez mais. Eram os terríveis resíduos e sobras de um mundo monstruoso, tão diferente de tudo que conhecemos, e vemos que não posso nem ao menos sugerir a natureza das cenas e objetos e seres ali. Mais do que isso, nem consigo me lembrar deles. Agora não consigo nem os imaginar, mas apenas me lembro da memória da impressão que causaram em mim, o horror devastador de tudo aquilo. Estar em vários lugares ao mesmo tempo, por exemplo. Perfeitamente, interrompeu John Silence, notando a crescente agitação do outro. Entendo, exatamente. Mas agora, por favor, me conte um pouco mais deste alarme que você vivenciou e como o afetou. Não é exatamente o desaparecer e reaparecer que me tiram do sério, continuou o Sr. Mudge, tanto quanto algumas outras coisas. É ver as pessoas e objetos em sua totalidade estranha, em suas formas completas e verdadeiras. Isso é tão angustiante, faz-me entrar em um mundo de monstros, cavalos, cães, gatos, todos que eu adorava, pessoas, árvores, crianças, tudo que eu considerava belo na vida, tudo de um rosto humano a uma catedral, aparece para mim em uma forma e aspectos diferentes de tudo que eu conheci antes. Talvez eu não possa convencê-lo da razão pela qual isso seria terrível, mas lhe garanto que é. Ouvir uma voz humana vinda desta nova aparição que eu mal reconheço como um corpo humano é medonho, simplesmente medonho. Ver dentro de tudo e todos é um tipo de dom peculiarmente estarrecedor. Confundir-se tanto com a geografia que em um momento me vejo no Polo Norte e em outro na estação de Clapham Junction, ou possivelmente nos dois lugares ao mesmo tempo. É absurdamente aterrorizante. Sua imaginação vai fornecer outros detalhes sem que eu multiplique minhas experiências agora. Mas você não faz ideia o que tudo significa e como eu sofro. O Sr. Mudge fez uma pausa em seu relato ofegante e recostou-se na cadeira. Ele ainda segurava os braços com força, como se eles pudessem mantê-lo no mundo da sanidade e das 3 medidas, e só de vez em quando soltava a mão esquerda para enxugar o rosto. Ele parecia muito magro e branco e estranhamente insubstancial, e olhou em volta como se visse esta outra dimensão sobre a qual falava. John Silence também sentia calor. Ele ouviu cada palavra e fez muitas anotações. A presença deste homem tinha um efeito eletrizante sobre ele. Parecia que o Sr. Racine Mudge ainda tinha à sua volta algo daquela condição de tirar o fôlego de hiperespaço que ele descrevia. De qualquer modo, o Dr. Silence havia avançado o suficiente pelos caminhos legítimos das transformações psíquicas e espirituais para perceber que as visões desta pessoinha extraordinária tinham uma base de verdade em sua origem. Depois de uma pausa prolongada por minutos, ele foi até uma estante e destrancou uma gaveta, tirando um livrinho de capa vermelha. Tinha uma fechadura e ele pegou uma chave de seu bolso e abriu a capa. Os olhos cintilantes do Sr. Mudge não o deixaram por um único segundo. É quase uma pena, disse ele finalmente,
curá-lo, Sr. Mudge. Você está a caminho de descobrir grandes coisas, apesar de perder sua vida no processo. Isto é, sua vida aqui no mundo de 3 dimensões. Você não perderia nada de grande valor. Você perdoará minha aparente grosseria, eu sei, e você pode ganhar algo infinitamente maior. Seu sofrimento, é claro, está no fato de que você alterna entre os 2 mundos e nunca está completamente em um nem no outro. Também eu imagino, embora não possa afirmar por meio de minha experiência pessoal, que você penetrou até no espaço além de 4 dimensões e assim vivenciou o terror de que fala. O suado filho do banqueiro de Essex e a mulher da Normandia curvou a cabeça diversas vezes em concordância, mas não deu nenhuma resposta. Alguma estranha predisposição psíquica, que data sem dúvida de uma de suas vidas passadas, favoreceu o desenvolvimento de sua doença, e o fato de que você não teve treinamento normal na escola ou faculdade, nenhuma liderança do pobre intelecto ao beco sem saída, falsamente chamado de conhecimento, acelerou ainda mais seu movimento em direção à experiência interna direta. Nenhum conhecimento que chegou até você veio através dos sentidos, é claro. O Sr. Mudge, sentado em sua cadeira imóvel, começou a tremer levemente. Um vento pareceu ter passado sobre ele e novamente o colocou em um movimento curioso, como um campo de grama. "Você fala apenas para ganhar tempo", ele disse com pressa em uma voz oscilante. "Este pensar em voz alta nos atrasa. Eu vejo onde você vai chegar. Apenas, por favor, seja rápido, pois algo vai acontecer. A banda está vindo mais uma vez pela rua e se tocar Wagner, eu vou sumir em um piscar de olhos." Precisamente. Eu serei rápido. Eu chegava até o ponto de como efetuar sua cura. A maneira é esta. Você deve simplesmente aprender a bloquear as entradas. "Verdade, verdade. Totalmente verdade", exclamou o homenzinho se agitando nas profundezas da cadeira. "Mas como, em nome do espaço, isso pode ser feito?" Por concentração. Estão todas dentro de você essas entradas, embora casos externos como cor, música e outras coisas o levem a elas. Você não pode esperar destruir essas coisas externas, mas uma vez que as entradas estejam bloqueadas, o levarão apenas para paredes de tijolos e canais fechados. Você não será mais capaz de encontrar o caminho. "Rápido, rápido", pediu a figura sacolejante na poltrona. "Como essa concentração deve ser realizada?" Este livrinho, continuou o Dr. Silence com calma, vai lhe explicar como. Ele bateu com a ponta dos dedos na capa. Deixe-me ler algumas instruções simples agora, vindas, como eu vejo que você adivinhou, de minhas experiências pessoais na mesma direção. Siga essas instruções e você não entrará mais no estado de 4ª dimensão. As entradas serão bloqueadas efetivamente. O Sr. Mudge endireitou-se na cadeira para ouvir, e John Silence limpou a garganta e começou a ler devagar, com uma voz muito clara. Mas antes que pudesse dizer uma dúzia de palavras, algo aconteceu. O som de música de rua entrou na sala pelos dutos de ventilação abertos, pois uma banda havia começado a tocar no beco onde ficavam os estábulos, nos fundos da casa, a marcha de Tannhäuser. Por mais estranho que fosse uma banda alemã entrar 2 vezes no espaço de 1 hora na mesma rua e tocar Wagner, era, de qualquer maneira, um fato. O Sr. Racine Mudge ouviu. Ele soltou um grito cortante e esganiçado e torceu os braços em volta da cadeira com um nervosismo intenso. Um olhar de súplica não distante das lágrimas se espalhou por seu rosto branco. Sombras cinzentas seguiram-se, o cinza do medo. Ele começou a se debater. "Segure-me, rápido! Pegue-me! Pelo amor de Deus, não me deixe escapar! Já estou indo! Ah, é assustador!" gritou em tons de angústia, sua voz tão fina quanto palha. O Dr. Silence deu um salto para a frente para agarrá-lo, mas num relâmpago, antes que pudesse cobrir o espaço entre eles, o Sr. Racine Mudge, gritando e lutando, pareceu disparar na invisibilidade. Ele desapareceu, como uma flecha de um arco lançado em velocidade infinita, e sua voz não soava mais do lado de fora, mas, de algum jeito curioso, parecia se fazer ouvir em algum lugar nas profundezas do ser do Dr. Silence. Era quase como um grito fraco cantando em sua cabeça, como a voz de um sonho, uma voz de profecia e ilusão.
álcool, pediu. Me dê álcool. É a maneira mais rápida, álcool, antes que eu esteja fora de alcance. O médico, acostumado a decisões rápidas e ações ainda mais rápidas, lembrou-se de um frasco de conhaque que estava sobre a lareira e em menos de um segundo o pegou e o estendeu para o espaço acima da cadeira, recentemente ocupada pelo Mudge visível. Então, diante de seus olhos e muito antes de poder desenroscar a tampa de metal, ele viu o conteúdo do frasco de vidro fechado afundar e diminuir, como se alguém estivesse bebendo o líquido com uma sede violenta. Obrigado! É o suficiente! Amortece as vibrações! Disse a vozinha em seu interior enquanto ele retirava o frasco e colocava de volta sobre a lareira. Ele entendeu que na condição atual de Mudge, um lado do frasco estava aberto para o espaço e ele podia beber sem remover a tampa. Dificilmente poderia ter uma prova mais interessante do que ouviu ser descrito com tanto esforço. Mas no momento seguinte, quase no mesmo momento, parecia, a banda alemã parou no meio da música e lá estava o Sr. Mudge de volta à cadeira, arfando esbaforido. Rápido! Guinchou ele. Pare a banda! Mande embora! Segure-me! Feche as entradas! Feche as entradas! Dê-me o livro vermelho! A música havia começado de novo. Foi apenas uma interrupção temporária. A marcha de Tannhäuser recomeçou, desta vez em um ritmo espantoso que a fez soar como uma apressada contradança, como se os instrumentos tocassem contra o tempo. Mas a breve interrupção deu um momento ao Dr. Silence para reunir seus pensamentos dispersos. E antes que a banda tivesse tocado meio compasso, ele se jogou para a frente da cadeira e segurou o Sr. Racine Mudge, a pequena vítima, lutando na quarta dimensão, em um punho de ferro. Seus braços rodearam sua pessoa diminuta, tomando boa parte da cadeira ao mesmo tempo. Ele não era um homem grande, mas parecia sufocar Mudge completamente. No entanto, mesmo quando fez isso e sentiu uma forma se contorcendo debaixo dele, o que parecia sólido começou a derreter e escorregar, como ar ou água. A madeira da poltrona de alguma forma se separou entre os seus braços e os de Mudge. O fenômeno conhecido como a passagem da matéria através da matéria ocorreu. O homenzinho parecia realmente se fundir ao próprio ser do médico. O Dr. Silence mal podia ver o rosto embaixo dele. Enrugou e escureceu como se por algum enorme esforço interno. Ele ouviu a voz fina e quebrada gritar em seu ouvido. Feche as entradas! Feche as entradas! E então, mas como se pode descrever o indescritível? John Silence se afastou para assistir. Racine Mudge, com o rosto distorcido além de qualquer reconhecimento, fazia um espantoso movimento para dentro, como se dobrasse sobre si mesmo. Seu corpo assumiu a forma de funil, como a água em um vórtice rodopiante, e então pareceu se quebrar, quase como um reflexo se quebra e se divide em um espelho convexo distorcido. Ele não ia nem para frente nem para trás, nem para a direita nem para a esquerda, nem para cima nem para baixo. Mas ele foi. Ele foi totalmente. Ele simplesmente sumiu de vista, como um projétil desaparecendo. Tudo menos uma perna. O Dr. Silence só teve tempo e determinação suficientes para agarrar o tornozelo esquerdo e a bota, enquanto desapareciam, o que ele segurou por diversos segundos, como se sua vida dependesse disso. No entanto, o tempo todo ele sabia que era algo tolo e inútil a fazer. Ele segurava o pé em um momento e no próximo, essa era a única maneira de descrever, parecia estar dentro de sua pele e ossos, e ao mesmo tempo fora de sua mão e ao redor dela. Parecia se misturar de algum jeito extraordinário com sua carne e sangue. Então o homenzinho se foi, e o Dr. Silence se viu segurando com sua vida uma corrente de ar quente. Fui! Exclamou uma voz sussurrante em algum lugar no fundo de sua consciência. Perdido! Repetiu, tornando-se cada vez mais fraca até por fim desaparecer no nada. Os últimos sinais do Sr. Racine Mudge desapareceram com ele. John Silence trancou seu livro vermelho e o recolocou no armário, que fechou com um clique. E quando Barker atendeu a campainha, perguntou se o Sr. Mudge havia deixado um cartão de visitas na mesa do saguão.
Parecia que sim, e quando o criado voltou com ele, o Dr. Silence leu o endereço e anotou. Era no norte de Londres. O Sr. Mudge foi embora, informou com calma para Barker, notando sua expressão de espanto. Ele não levou seu chapéu, senhor. O Sr. Mudge não precisa de chapéu onde está agora, continuou o médico, abaixando-se para atiçar o fogo. Mas talvez ele volte para buscá-lo. E o guarda-chuva, senhor? E o guarda-chuva? Ele não passou por mim, senhor. Como pode? Gaguejou o criado, espantado, sua curiosidade superando seu nervosismo. O Sr. Mudge tem sua própria maneira de ir e vir, e prefere assim. Se ele voltar pela porta a qualquer momento, lembre-se de trazê-lo imediatamente até mim. Seja gentil e atencioso com ele, e não faça perguntas. Além disso, lembre-se, Barker, pense nele de maneira agradável, compreensiva e afetuosa enquanto estiver fora. O Sr. Mudge é um cavalheiro que sofre muito. Barker curvou-se e saiu da sala de costas, ofegante e apalpando o interior do colarinho com 3 dedos muito quentes de uma mão. Dois dias depois, ele trouxe um telegrama para o escritório. O Dr. Silence o abriu e leu o seguinte. Bombay. Escapuli de novo. Estou bem. Bloqueei as entradas. Obrigado 1000 vezes. Mande as coisas para Cooks, Londres. Mudge. O Dr. Silence ergueu o rosto e viu Barker olhando para ele perplexo. Ocorreu-lhe que, de alguma forma, o criado sabia o conteúdo do telegrama. Faça um pacote com as coisas do Sr. Mudge, ele disse brevemente, e mande-o para Thomas Cook & Sons, Ludgate Circus. Envie-os daqui a exatamente 1 mês a partir de hoje e marque a ser recolhido. Sim, senhor, disse Barker, deixando a sala com um profundo suspiro e um olhar apressado para a cesta de papéis onde seu mestre havia deixado cair o papel cor-de-rosa. Fim.